Boa tarde. Receba a nossa saudação na graça e na paz do Senhor, porque já estamos começando mais um trabalho que honrará e glorificará o nome santo do Senhor. Junte-se a nós nessa missão. Esse é o canal Esperança do Porvir. Eu quero convidar você para a oração e em seguida estaremos lendo a palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, eterno e glorioso Pai, nós te rendemos graça de todo o nosso coração, porque, Senhor, Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. Aqui estamos nós, Senhor, com este objetivo de Te cultuar, de Te adorar, de orar, é o que estamos fazendo agora, de ler a Tua palavra, é o que faremos dentro de alguns instantes, e também de pregar a mesma ao coração daqueles que vão ouvir. Fica conosco nos ajudando, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a todos que acompanhem a leitura que estarei fazendo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Leiamos. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que o Senhor queira nos abençoar com a leitura da sua palavra. Amém. Destaque para o versículo 16, que quero ler de novo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Guarde este versículo. Nós vamos precisar dele no decorrer deste comentário. Tá bom? Que o Senhor nos ajude. A vida do homem é pautada em 3 dias. O dia de ontem, o dia de hoje e o dia de amanhã. Portanto, o passado, o presente e o futuro. Alguém já disse, abre aspas, a vida só é vista quando olhamos o futuro, mas só é compreendida quando olhamos o passado. De fato, a vida precisa ser vista. Então vamos olhar o futuro. De fato, a vida precisa ser compreendida. Então olhemos o passado. Mas a vida existe não apenas para ser vista e compreendida, mas para ser vivida. Só que isto só é possível quando olhamos o presente. Olhar para o passado, nos alimentamos de esperança. Melhor dizendo, olhar para o passado, nos alimentamos de experiência. Olhar para o futuro, nos alimentamos de esperança. Juntando a experiência e a esperança, produz um combustível espiritual chamado perseverança. E é queimando este combustível
que o homem chega ao fim. E ele precisa chegar ao fim. Capítulo 24 de São Mateus, no versículo 13, Jesus Cristo diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas para o homem cumprir essas exigências, ele precisa de uma coisa. Ele precisa dar ouvido à palavra de Deus. E no capítulo 3 de Hebreus, no versículo 7, ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, o homem precisa ouvir a voz do Senhor. Só que ele corre o risco de endurecer o coração. Mas o Senhor adverte para que isso não aconteça, dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Isso está em Hebreus, como já citamos, no capítulo 3, no versículo 7. Mas ainda em Hebreus, no mesmo capítulo 3, no versículo 13, ele diz: exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje. Nesse texto, ele fala do tempo que se chama hoje. O tempo, antes de chegar a nós, é conhecido como o amanhã, como o dia de amanhã. Quando ele sai de nós, é conhecido como o dia de ontem. Mas enquanto ele está em nós, é conhecido como o dia de hoje. E esse hoje é escrito com H maiúsculo. Aí você pergunta por quê? E eu respondo: porque o hoje significa a eternidade no homem. E essa eternidade é trazida ao homem pelo reino de Deus. Porque o reino de Deus em nós nos faz cristão. E por sermos cristãos, não envelhecemos. Agora você se assusta e diz: não envelhecer? Que história é essa, pastor Pereira? Vejamos o que temos a seguir. Porque o cristianismo é presidido por Jesus Cristo, e olha o que diz o apóstolo Paulo com o que Cristo faz. Ele diz, no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, no versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, nós somos dois em um. Um que já existia e que continuará a sua trajetória envelhecendo. E outro que começa a existir a partir de Cristo, que continuará a sua caminhada renovando dia após dia. Olha o que diz, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ele diz ali que o homem não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompe, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então aqui está um texto sagrado mostrando um homem que se corromperá, ou seja, envelhecerá, e um homem que se renovará dia após dia. Em Efésios capítulo 4, versículo 22, fala do homem que se corrompe, dizendo que ele, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. E no versículo 24 fala do homem que se renova. Ele diz que o homem que se renova é criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. O homem que carrega consigo esse combustível, que é fruto da voz de Deus no seu interior, na sua mente, no seu coração, que é fruto do agir do Espírito Santo de Deus. Este homem se refaz para o pleno conhecimento, segundo
à imagem daquele que o criou. É isso que está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Que o Senhor nos abençoe e que possamos ser renovados dia após dia no agir do Pai, no agir do Filho e no agir do Espírito Santo de Deus. Amém.